galerinha, vamos para mais uma videoaula para o nosso canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho das notificações para estar recebendo essas videoaulas aí, tá certo? Ajude o nosso canal a crescer, tá certo? Beleza, geometria, conteúdo, distância entre pontos e algumas considerações, ensino médio e terceiro ano. Na nossa aula anterior, eu falei para vocês sobre distância entre dois pontos. Agora eu vou só fechar o conteúdo. Eu vou falar para vocês sobre ponto médio, mediano, baricentro e condição de alinhamento. Nossa aula vai ser bem geral aí nesse conteúdo entre distância entre pontos. A distância entre dois pontos, como já coloquei para vocês anteriormente, é Pitágoras, tá? Então tem aqui um triângulo retângulo, observe que eu posso utilizar muito bem o teorema de Pitágoras, mas pela forma da geometria analítica, a gente vai trabalhar a distância entre A e B, raiz quadrada do espaço, né, de a variação de xa menos xb elevado ao quadrado, raiz YA menos YB elevado ao quadrado. Isso aqui eu já coloquei na aula anterior, só para reformular a distância entre dois pontos, certo? Aí daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, um de cada um, para vocês ficarem certinho aí. Ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio, se eu pegar um ponto aqui, né, eu vou descobrir qual é a coordenada desse ponto médio. Então, para calcular a distância do ponto médio, vou chamar aqui de M do ponto médio, vai ser a soma do XA mais XB dividido por 2, o YA mais o YB dividido por 2. A mediana e o baricentro, ela tem a mesma condição. A mediana e o baricentro, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, ela é a soma das três coordenadas XA, XB, XC dividido por 3, YA, YB e YC dividido por 3. Então o baricentro é esse ponto aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui nesse triângulo, em relação a esses dois pontos, eu vou chamar de ponto médio. Então o ponto médio é o que divide o segmento no meio. Então você soma o XA, o XB dividido por 2, o YA, o YB dividido por 2. Você encontra esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele vai ser ponto médio. Já no baricentro, então eu tenho aqui um triângulo, eu pego os pontos das três medianas, e esse ponto aqui, ó, é o baricentro. Aí para encontrar o baricentro, nós somamos as três coordenadas, dividir por 3. Tranquilo? Condição de alinhamento. O que é condição de alinhamento? A condição de alinhamento é que esses três pontos aqui, ó, para eles serem alinhados, pertencem à mesma reta, a determinante dessas coordenadas tem que ser igual a 0. Então se eu tivesse um ponto aqui, um outro ponto aqui e esse ponto aqui, eles não são alinhados. Eles não são alinhados. E para ele ser alinhado, ele tem que estar na mesma reta. Então, pontos alinhados. Tranquilo? E para calcular a condição de alinhamento, utiliza aqui a coordenada 1, 2, né? XA, XYB, XB, YB, XC, YC. Coloque esse número 1 e calcula determinantes pela maneira que você deve ter aprendido. Sarrus, Laplace, sei lá, qualquer método de determinante. Tranquilo? Vamos para os exemplos, tirar as dúvidas aí. Segura aí. Vamos lá, pessoal. Agora o nosso primeiro exemplo em relação ao conteúdo geral, tá? Eu coloquei aqui as fórmulas, nós iremos trabalhar. Distância entre dois pontos, ponto médio, o baricentro e o condição de alinhamento. Eu vou fazer uma questão de cada. Então vamos lá. Para resolver essa questão, geralmente ele dá as coordenadas A e B. Existem duas maneiras de você tentar entender esse conteúdo. Você pode fazer diretamente pela fórmula, pode fazer pelo desenho, representação geométrica, tá? Cabe de que maneira você pode entender o conteúdo. Bem, se eu for fazer pela fórmula, a distância de AB ela é igual a raiz quadrada. Esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o y, esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o y. Então, XA, XB.
Então você vai pegar aqui, tanto faz a ordem, tá? A ordem não vai influir em nada. Então, 2 menos 5 elevado ao quadrado, mais 3 menos 1 elevado ao quadrado. Observa que pela fórmula XA menos XB, XA menos XB, YA menos YB, YA menos YB. E aí, resolve. Distância de AB é igual a raiz quadrada. 2 menos 5 vai dar menos 3 elevado ao quadrado, mais 3 menos 1, 2 elevado ao quadrado. Distância de AB é igual a 3 elevado ao quadrado negativo vai dar 9, mais 2 elevado ao quadrado, 4. E aí a distância de AB é igual a raiz de 13. Fechou? Uma outra maneira de você entender é tentar fazer o desenho. Fiz o plano cartesiano, faça as coordenadas 1, 2, 1, 2, 3. Está aqui a coordenada A, a coordenada B 3, 4, 5 e aqui 1. Beleza. Essa distância aqui é o que eu quero, fazendo geometricamente. Então essa distância aqui, ela vale 1, 2, 3. Essa distância aqui, ela vale 2. Utilizando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 4. X ao quadrado é igual a 13. X é igual a raiz quadrada de 13. Uma outra maneira de ser feita. Fechou? E uma outra maneira também que geralmente eu utilizo mais, eu pego as duas coordenadas, a coordenada A, eu pego a coordenada B, a coordenada B eu multiplico tudo por menos 1 e jogo aqui para baixo. Então 5 vezes menos 1 vai dar menos 5, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Faço aqui a subtração, a regra de sinal. 2 menos 5 vai dar menos 3, mais, e 3 menos 1 vai dar mais 2. Soma-se os dois, coloco o radical, faço a raiz quadrada, que aqui é uma raiz quadrada, e aí só resolveu. Entre parênteses, sempre número negativo, vai dar 9, mais 4, raiz quadrada, e finalizando, 3 maneiras de fazer a operação. Faço pelo desenho, descubro o Pitágoras, faço pela fórmula da distância e aí cabe o aluno fazer da melhor maneira possível. Tranquilo? Vamos para a próxima. Bem, galerinha, agora no exemplo 2, determine o ponto médio, cujas extremidades são assim das coordenadas aqui, ó. Então fiz o desenhozinho básico para você. A coordenada A é 1 e 2 e a coordenada B é 2 e 4. Fazendo a representação, né, geométrica do desenho, o ponto médio que ele quer é esse ponto aqui, ó. Esse ponto médio ele tem a coordenada xm e ym. Então ele quer saber essa coordenada. Se o desenho for perfeito, você pode até já deduzir, se for resolver um exercício onde a resposta é múltipla escolha. Mas enfim, eu coloquei aqui, ó, ponto médio. Como é que resolve? Você vai pegar aqui as coordenadas de XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Então vamos lá. Então meu ponto médio é igual a XA 1 mais YB 2 dividido por 2, dá o espaço, porque aqui vai ser a fórmula de cada coordenada, tá? Aí, YA mais YB dividido por 2. Então, resolvendo o problema. Meu ponto M, ele é 1 mais 2, 3 sobre 2, e 2 mais 4 vai dar 6 dividido por 2. Meu ponto M é igual a essa coordenada aqui. Se você quiser colocar
em forma de decimal, não tem problema, mas geralmente fica sempre em forma de fração, tá? E 100 por 2 vai dar 3. Então, observando aqui, ó, 1,5. Então, 3 sobre 2, ou 1,5. E no y deu 3, ó. 2, 4, e aqui deu 3. Bem simples de resolver. Vamos para o terceiro exemplo. Vale sempre. Bem, vamos lá, galerinha. Questão 3. Um triângulo possui vértices nos pontos 2, menos 1, 4, menos 3, menos 2 e menos 5. Determine as coordenadas de seu baricentro. Como eu falei para vocês, o baricentro é o ponto de interseção entre as medianas de um triângulo. Eu fiz o desenho aqui para se entender bem bacaninha, tá? O ponto A é esse ponto aqui, ó. 2 e menos 1. O ponto B, ele é 4 e menos 3. E o ponto C, ele é menos 2 e menos 5. Tá vendo aqui? O ponto C. Se você fosse fazer por etapa, você deveria calcular o ponto médio desse segmento e ligar o vértice do ponto A, que ele seria a minha mediana, tá? A mediana vem do vértice até o ponto médio da reta que está à sua frente. Então, calculava-se o ponto médio, ligava o ponto e assim por diante. Eu fiz aqui a demonstração. Essas linhas azuis aqui, ó, são os pontos médios, são as medianas. E esse ponto aqui é o baricentro de um triângulo. Então, beleza. Eu fiz a parte geométrica para vocês entenderem o que vocês estão estudando. Para calcular aqui a fórmula, é só aplicar essa fórmula aqui, ó. Eu vou encontrar a coordenada x, que é esse ponto aqui, que ele vai vir até aqui assim, com essa coordenada, e o y que vai vir até aqui, ó. Essa coordenada. Então, gy, essa aqui é o gx. Quem será esses valores? Aí você aplica, ó. Soma todos os x, o meu g, ele é igual a, vamos lá, 2 mais 4 e menos 2. Tudo isso dividido por 3. Vírgula, agora os y. Menos 1, menos 3, menos 5. Tudo isso dividido por 3. Então, resolvendo, meu g, que é o meu baricentro, né? 2 mais 4 dá 8. 8 menos 2 vai dar 4. 4 por 3. E aqui menos 1, menos 3, menos 5. Menos 1, menos 3 dá menos 4. Menos 4, menos 5 vai dar menos 9. Menos 9 dividido por 3. E aí, para finalizar, o meu baricentro ele vai ser 4 sobre 3. E menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Confere? Então, tá aqui o meu x, né? Para quem não sabe, 4 dividido para 3 vai dar 1, que sobra 1. Acrescenta o 0 e a vírgula, não é isso? Colocar aqui vírgula e o 0. 10 por 3 vai dar 3. Então vai dar 1,333 mais ou menos. Então nesse ponto aqui, então 1 sobre 3. E o meu y, ele é menos 3, ó. Daqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, bem facinho de entender. E para finalizar, nós vamos trabalhar agora com condição de alinhamento. Fechou? Beleza, pessoal? Nosso último exemplo, condição de alinhamento, tá? Verifique se estes pontos estão alinhados. É claro, estou colocando aqui exemplos bem simples, né? Mas posteriormente poderemos estar resolvendo já quando eu for fazer aulões para o vestibular, vou estar fazendo de uma maneira, mas eu preciso que vocês conheçam a base. Então, vamos lá. Para que os pontos sejam alinhados, a determinante da matriz ela deve ser igual a 0, tá? Só voltando aqui para colocar, toda vez que vocês têm as coordenadas, para resolver essa determinante aqui, você precisa ter mais um elemento. Então você vai acrescentar um aqui, ó.
acrescente-se 1 aqui, ó, do lado. Então você tem a coordenada XA, YA, XB, YB, XC, YC, e aí deve acrescentar na terceira coluna o número 1. Tá certo? Vamos lá. Coordenada A, coordenada B, coordenada C. Então, para saber se está alinhado, tem que ser igual a 0. Vamos lá. Coordenada A, coordenada B, coordenada C. Agora você vai acrescentar na última coluna o número 1 e vai calcular esta determinante. A determinante que mais utilizada nessa operação, regra de Sarrus. Quem lembra da regra de Sarrus, você deve repetir, né, as duas primeiras colunas. E aqui a gente aprende também um pouco, aí relembra a questão de determinante. Repete o 1, 1 menos 3, 1 menos 7, repete o 5, repete o 2 e repete o 1. Beleza. Para calcular a determinante, multiplica a diagonal principal, é isso? Você vem aqui e multiplica, ó. 1 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Eu vou colocar dessa forma aqui, ó. 2. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 7 dá menos 35. 1 vezes menos 3 dá menos 3. E menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Agora eu vou calcular a diagonal secundária, lembrando que a secundária sempre você deve trocar a operação, tá? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes menos 7 dá menos 14. Troca a operação, vai ficar mais 14. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, que vai dar 1 positivo, troca o sinal, fica menos 1. Por último, 5 vezes 3, 15, negativo, vezes 1 dá menos 15, então troca o sinal, fica mais 15. Beleza, e agora é só resolver a operação. Geralmente quando eu faço essa operação, eu tento colocar sempre sinais positivos de um lado e sinais negativos de um outro. Ficando assim, podemos resolver, ó, 2 mais 14 mais 15, coloco os negativos, menos 35, menos 3, menos 1. E aí, soma-se os positivos, aqui vai dar 14 mais 15, vai dar 29, mais 2 vai dar 31, positivo, aí menos 35 menos 3 vai dar menos 38, 38 menos 1 vai dar menos 39. E 31 menos 39, a resposta deu menos 8. Essa determinante aqui, ela deu menos 8. Ela não é alinhada. Para que ela seja alinhada, a determinante tem que ser igual a 0. E menos 8 é diferente de 0. Fechou? Uma outra maneira de você entender o que é condição de alinhamento é que ela tem que ser colinear, na mesma linha. Pega assim, plano cartesiano, e coloca suas coordenadas. 1 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então está aqui esse ponto aqui, ó. Esse ponto está aqui, o ponto A. Ponto B, menos 3 e 2. 1, 2, 3 e 2. Vem aqui e faz esse ponto aqui. E o outro, menos 7. Então 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar bem aqui. E 1. Se eu traçar aqui essa reta em relação a outro ponto, o ponto B não está na mesma linha. Para que ela tenha se alinhada, ela precisa estar nesta linha aqui. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado muito vocês aí. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.